Salve. Bom, pessoal, dá uma olhada nisso aí, ó. A Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, ela foi absolvida, né? E saiu da cadeia. Foi perdoada, né? E saiu da cadeia. Bom, o criminoso, o homem que matou, que tirou a vida do menino, foi condenado, como deveria ser realmente, mas a cúmplice, que por sinal é mãe do menino, que deveria proteger ele, foi perdoada. E aí, o que que acontece, pessoal? Você vê, uma juíza usou justificativas totalmente ideológicas para absolver essa mulher, tá? Ela usou a tal da misoginia, né? Usou o tal patriarcado, né? Todas narrativas usadas por quem? Pelo movimento das mulheres. Ou seja, a decisão e os argumentos dessa mulher que justifique a decisão, foram baseados não na justiça, mas em ideologia. A mesma coisa você vê quando aparecem mulheres se dizendo pastoras, né, nas igrejas evangélicas, fazendo um discurso totalmente anticristão e totalmente feminista, né? E aí é muito comum a gente ouvir o movimento de mulheres discursando, dizendo que você não vê mulher em cargos de poder, em cargos de liderança, e isso é culpa do machismo, do tal do patriarcado imaginário, né, que elas inventaram. E aí é o seguinte, todas as vezes que você vê uma mulher em cargo de poder, você vê elas fazendo barbaridades como essa aqui, né? Como, por exemplo, absolvendo criminosas, né? Por exemplo, mulheres na política, o que, que elas fazem? Projetos de lei para favorecer mulheres, né? Inclusive mulheres criminosas, vigaristas, né? Nas igrejas, elas vão para as igrejas para quê? Para fazer militância contra os cristãos, contra o cristianismo. Por que que você nunca vê essas mulheres, né, que dizem que podem ocupar os mesmos espaços e querem sempre estar é, ocupando cargos, no caso das igrejas, né, ocupando um cargo de liderança nas igrejas evangélicas? Por que que você nunca vê essas mulheres brigando para ocupar um cargo de liderança, por exemplo, na igreja católica? Né? Por que que você não vê elas brigando e exigindo que elas tenham um cargo de liderança no candomblé, né? Em outras religiões? Porque sempre na igreja evangélica. Hum? Bom, você que segue o meu canal sabe que o movimento das mulheres é um braço da esquerda, ok? É um braço da esquerda, eu já falei isso várias vezes, certo? E vocês também já sabem, porque seguem o meu canal, que a esquerda é composta por ateus, tá certo? Então, nada mais óbvio do que colocarem membros deles dentro da liderança da igreja, das igrejas evangélicas, com o intuito de fazer uma militância contra o cristianismo, né? E aí você vê essa juíza, por exemplo, absolvendo essa criminosa e usando discursos feministas, ideológicos, né? Pois é para isso que elas querem ter cargo de poder, para silenciar, inclusive através do judiciário, qualquer um que se oponha à ideologia delas. Né? Qualquer um que se oponha ao que elas dizem e ao que elas fazem. Né? E por isso que elas querem o tempo todo
estar em cargo de liderança, principalmente nas igrejas evangélicas, no judiciário e na política. Hum? E antes que vocês venham aqui nos comentários, né, criticar, dizendo, mas não deve envolver política em um assunto tão sério como esse, porque isso aí não tem nada a ver nem com política e nem com religião. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem envolveu política foi essa juíza, quando usou termos como misoginia, patriarcado, porque tudo isso é usado pelo movimento das mulheres como arma política. Foi ela que usou. Agora, com relação à religião, eu aproveitei esse exemplo aqui para falar de um assunto que, na verdade, eu já queria falar há um bom tempo. Tá? Então, pessoal, prestem bem atenção. Esse negócio de que não existe mulher em cargos de liderança não é uma tentativa delas de mostrar a capacidade que elas têm de estar em cargos de liderança. Não, não, não. Elas querem estar em cargos de liderança para fazer cada vez mais militância. E como que elas fazem militância? Fazendo esse tipo de coisa aqui, ó. Absolvendo mulheres criminosas, mau caráter, né? Tipo aquelas que fazem falsas acusações, tá certo? E tentando justificar com a carta do machismo, do patriarcado, da misoginia. Isso porque a lei da misoginia não foi aprovada. Mas mesmo assim está sendo usada para perseguir pessoas que discordam delas, né? E absolver, como a gente pode ver aqui, né? Pessoas que cometem crimes, né? Mulheres que cometem crimes. Cara, eu fico pensando, imagina você ser um menino, uma criança, em pleno século XXI e ter uma mãe moderna, uma mãe modernete, que apoia a ideologia feminista. Ela está pondo uma corda no pescoço do próprio filho. E aí a pergunta que eu faço para vocês, que eu deixo para vocês é a seguinte: por que vocês não vê nenhuma mulher que diz que não tem mulher em cargos de poder querendo ocupar cargos de poder, por exemplo, em outras religiões, como por exemplo a católica? Porque elas sempre querem ocupar as igrejas evangélicas. Pensem nisso.